Pensa no seguinte, eram por volta de 8h30 da manhã, quando um corpo cai. O corpo cai de um segundo andar de um edifício. E na hora que o corpo cai, aquele corpo faz um barulho surdo. Pá! Mas antes, houve um barulho que naquele início de manhã, num dos bairros mais importantes de São Paulo, que é a Vila Mariana, um bairro extremamente chique na zona sul da cidade, pois bem, antes foram ouvidos pelo menos 3 tiros. 3 tiros disparados por este homem. Fecha aqui um pouco. Não precisa ser muito, não, tá bom. Este homem disparou os 3 tiros. Na outra ponta do revólver estava um travesti. Exatamente isso. Eles tinham ido para a casa do homem que foi encontrado completamente transtornado e no local foi encontrada uma porção de cocaína. Pois bem, o que ocorre? O homem transtornado. Havia uma discussão, me dá imagens do prédio. Me dá imagens do prédio, você vai vendo aí o prédio, onde a perícia acaba de chegar para tirar um corpo que foi encontrado por volta das 6h30, às 8h30 da manhã. Portanto, há mais de 9 horas, e a perícia chegou neste prédio, um prédio de altíssimo luxo na Vila Mariana. A Vila Mariana, os apartamentos podem ir de R$300 mil a mais de 5 milhões de reais. É um bairro chique, para você que não mora mora em São Paulo, o bairro fica perto do Parque do Ibirapuera. O que aconteceu? Este homem foi com um travesti para a casa dele. De repente, começou uma briga e eu tenho a testemunha. Se eu tiver a testemunha, eu já tenho a testemunha? Então eu vou mostrar primeiro para você a testemunha falando que ouviu os tiros, de uma outra janela alguém acenou e disse, chama a polícia. Tudo, nesse momento, os tiros já tinham sido escutados. Olha a testemunha, põe no ar. Nós ouvimos barulho de alguém brigando lá no andar de cima, que chamou a atenção. E quando eu entrei dentro de casa, nós ouvimos barulho de 3 tiros. Aí isso chamou mais atenção. Aí nós olhamos para o prédio, tinha um vizinho no andar de baixo, tentando comunicar com a gente, pedindo para ligar para a polícia. Aí nós ligamos, o policial avisou que já tinha um chamado, aí chegou outro policial aqui na frente. Então você chegou a ligar para a polícia? Chegamos a ligar para a polícia. Aí o próprio policial avisando que já era a segunda chamada, que já estava encaminhando o policial para cá. Era um som de uma pessoa que não estava no seu normal, parecia até tinha algum problema, porque não era uma pessoa normal, mas ele gritava. Quando ele viu o policial chegando, nós escutamos ele gritando: ah, você chamaram o policial, ah, manda todo mundo se lascar. Mas uma voz assim, pessoa que não estava fora de si, estava sem controle. Não era uma pessoa normal. Eu não consigo te afirmar se estava drogada, mas que a pessoa estava fora de si, estava. Que o grito era de frente, até parecia uma pessoa com problema na cabeça. Sabe quando a pessoa estava fazendo uma voz meio mole, descontrolada, totalmente descontrolada? Que quando ele gritou, quando ele viu o policial, a gente ouviu ele gritando. E dá para ouvir aqui dá para ver ele passando assim pela casa, né? Dá um pouco de medo, né? E, na verdade, assim, o que eu fiquei sabendo é que a pessoa se jogou, que o próprio vizinho de baixo deu um sinal pra gente. Aí ele deu tiro e se jogou do prédio dele. A questão é, falava-se primeiro, né, de que teriam sido 3 tiros. Agora se tem a informação de 6 tiros, mas até aí, tudo bem. Me dá o Hamilton, por favor. Você está vendo a imagem do comandante Hamilton, a perícia vai ser feita, mas a história eu tenho completa. Por quê? Porque eu pedi para a Maria Gervásio ir para lá. O homem que está aqui foi encontrado transtornado. Você há de me perguntar, por que ele está assim, com a cabeça enfaixada? O travesti partiu para cima dele e saiu para a briga. Não é isso, Meriê? Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Essa é a informação que chegou à nossa equipe, né? Que a briga foi feia, durou por muito tempo. Os vizinhos disseram que foram vários os gritos de pedido de socorro e o travesti teria então mordido no rosto do José Roberto Garcia, que é o dono do apartamento e que nesse momento, Marcelo, passa por cirurgia no Hospital Santa Catarina aqui em São Paulo. Vamos com calma, Merê. Não vamos embolar os assuntos para a gente poder ir por parte. A cirurgia eu vou falar em seguida. Vamos falar da briga primeiro, porque só você sabe, eu e você, nós dois não sabemos. Então me diga o seguinte, como ele teria encontrado o travesti? Já se tem a informação? Como ele foi? Como ele começou essa briga? A que horas? O primeiro relato da briga. Quantos tiros foram disparados? Que arma? Me conta o crime, por favor. Merê, que finalmente volta para o Cidade Alerta, porque tinha também, tal qual o Percival, me abandonado. É. Pois... Marcela, a informação que nós temos é que esse travesti e o José Roberto chegaram no apartamento que fica na Vila Mariana por volta de 4h30 da manhã. Como as informações ainda estão chegando, nem mesmo a polícia sabe o que aconteceu, o que motivou essa briga, o que motivou a discussão, se eles eram antigos, conhecidos. E por volta de 8h30 da manhã, os vizinhos, então, um senhor que estava realizando um trabalho de pintura na calçada, acabou ouvindo os disparos, né? Que a última informação é que não foram 3, e sim 6 disparos, mas nenhum deles, Marcelo, atingiu o travesti. E aí, logo em seguida, ouviu-se então o barulho do corpo caindo ao chão. O travesti pulou, Marcelo, da janela do banheiro. E o que a polícia, então, o delegado que investiga o caso, imagina? Que ele tenha tentado correr no desespero. O apartamento foi encontrado pela perícia completamente bagunçado, com muita marca de sangue e também com uma porção de droga, como você havia dito antes. Então, o travesti deve ter tentado correr para dentro do banheiro, tem marcas de tiro na porta e aí, no desespero de escapar, acabou saltando, pulando ali da janela. Ele pode ter imaginado daqui a pouco que quebraria uma perna, algo do tipo. Mas não, acabou morrendo com a queda, Marcelo. Ok. Primeiro, fica aqui que nós temos que saber. Você é o centro da história. Eu quero duas coisas. Primeiro, eu vou mostrar a arma. Em seguida, eu vou mostrar com o comandante Hamilton a janela de onde o travesti se jogou. Põe no vídeo a arma aí. Olha aqui, você está vendo uma arma que é uma pistola, não é isso, Meriê? Exatamente isso, uma pistola que inclusive está registrada no nome do José Roberto e está completamente legalizada, a informação que nós temos. Essa pistola é uma pistola que calibre, por favor? 380. Isso, eu queria ver se você está conhecendo a arma, essa Meriê, não estou dizendo? Bom, resumo, o que aconteceu? Me dá o Hamilton agora, por favor. Hamilton, me fecha na janela, onde o travesti se jogou. É aí, ó, no segundo andar, só que pelo outro isso. Só que aí, ó, vai rodando um pouquinho, Hamilton. É esse andar, ali você está vendo um andar, o andar onde eles brigaram. O travesti chegou até a correr a varanda e acabou saindo pelo banheiro. Depois, Hamilton, roda para que a gente possa ver a imagem da janela onde o travesti se jogou. Eu tenho imagem de baixo agora. Vai me dando a imagem de baixo. O que você está vendo agora ao vivo é a imagem de baixo, onde a perícia, a polícia científica acaba de chegar. Por que não retiraram o corpo do travesti? Havia até então a suspeita de que alguma bala poderia ter pegado no corpo do travesti, que eu não sei o nome. Ô Meriê, me dá a Meriê aqui comigo. Cadê a Meriê? Meriê, me diga o seguinte, nós já temos confirmado que nenhum tiro pegou? Essa informação tem sim, nós temos uma equipe lá no local, a repórter da Isabelina está lá e o delegado disse a ela, tanto quanto os peritos, que nenhum tiro atingiu o travesti. A identidade dele, Marcelo, que você perguntou agora, ainda não foi revelada não. Sabemos que tem entre 25 e 30 anos de idade. Ok, você vai ver comigo agora, é um crime que... Olha lá, agora o Hamilton mostrou lá, a janela que ele pulou, ó,
A janela, mais para a direita, mais para a direita. Mais para a direita, lente nervosa. Lente nervosa ainda não aprende. Aí, garoto. Ele pulou por uma sacada, uma janelinha do banheiro. Da janelinha do banheiro que você vê ali. É que o Hamilton tem que rodar. Nesse momento, mais peritos estão chegando. É um crime que envolve gente rica. Olha aí, você vai acompanhando comigo o momento. A perícia, a polícia científica acaba de chegar no local. E qual é a questão? Qual é a questão? Não sabemos ainda. Olha aí, o prédio, você vai vendo a perícia já no local. Olha aí, os peritos. Pode me deixar os peritos, por favor. Você vai vendo os peritos, aí o delegado, os peritos chegando. O que ocorre até esse... Olha aí, vocês vão vendo os policiais. Só agora, quase 6 da tarde, a perícia conseguiu tempo de ir lá em função do número de assassinatos em São Paulo. Um apartamento nesse edifício da Rua Carolina Ribeiro é apartamento para, no mínimo, R$500 mil. É um crime de classe alta, classe rica, podemos dizer, porque não é qualquer um consegue ter um apartamento nesse valor, nem que seja alugado. E aí, olha aí, a perícia, vão chegando mais policiais. Corta para mim aqui, me dá a Meriê aqui. Meriê, a foto que nós temos é do homem. Quer ver? Põe a foto só para eu mostrar, por favor. Antes aqui. Olha aqui. Você vê que ele está todo enfaixado, a boca, um colar cervical. Me dá a Meriê, por favor. Meriê, você dizia para nós que um homem está passando por uma cirurgia. Agora me relata exatamente tudo em relação a ele. Como ele estava, o que você apurou, que cirurgia é essa, se ele já disse alguma coisa sobre o crime, por favor. Marcelo, esse homem se chama José Roberto Garcia, é o proprietário do apartamento, entrou em luta corporal aí com o travesti e ele está nesse momento no Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, e passa por uma cirurgia. O delegado que investiga o caso já esteve no apartamento, fez todo o levantamento, só que ele quer ouvir do José Roberto exatamente o que aconteceu. Existe a informação também que ele teria consumido bastante droga, cocaína, uma porção grande foi encontrada no apartamento. Ah, é? Então o delegado está aguardando que essa cirurgia termine para que ele tenha condições de falar e explicar de fato o que aconteceu, Marcelo. Me perdoa, Meriê, me explica, uma cirurgia exatamente onde? Na boca. A informação que chegou para nós, ainda extraoficial, é que durante essa briga entre o travesti e o José Roberto, o travesti teria mordido no rosto dele e teria feito um grande corte na região do lábio inferior e do queixo, Marcelo. E é nessa região que ele passa por cirurgia. Então, resumo. Há uma questão. A Meriê está aqui porque a primeira informação que nós obtivemos, isso é uma informação de 5h20, por aí, é que ele vai ser levado para a delegacia. A questão é, se ele levou um corte muito grande da mordida do travesti, que chegou a abrir o lábio aqui, é óbvio que ele não tem condições de falar e há uma expectativa. Só que acaba de me informar a produção que era, na verdade, essa cirurgia, pelo menos até agora, não atingiu, não é uma coisa tão grande, que ele pode sim, poderia explicar o que aconteceu e que ele pode ir para a delegacia. Me dá a imagem de baixo, por favor. Me dá a imagem de baixo, você vai acompanhando. Olha, podemos chegar com essa câmera aí junto à perícia, hein? Ô, Hamilton, tenta me localizar, me dá o Hamilton agora, por favor. Boa tarde, comandante Hamilton. Boa tarde, Marcelo. Hamilton, faz um favor, fala pro Lente Nervosa, a perícia está aí. Eu não sei se a perícia está começando a periciar o apartamento ou o local onde estaria o corpo do travesti, ok? Nesse momento, então eu queria ver, e você seguramente há de me dar a informação, você tem campo visual da perícia aí, Hamilton?
Olha, Marcelo, eles estavam aqui fora, agora há pouco, parece que eles entraram. Você vê que o corpo chegou a ficar descoberto e agora foi coberto novamente, Marcelo. Onde está o corpo Parece que eu não estou que vendo? eles estão lá dentro. É um instantinho, Hamilton, onde está o corpo que eu não estou vendo? É que o lente nervosa é o lente... Atrás desse mato aqui, Marcelo. Então vamos fazer o seguinte, já que o corpo está coberto, vamos mostrar o corpo coberto de cima, né? Vamos rodar então o helicóptero, você vai ver comigo o corpo que está... Ah, agora estou vendo bem ali, olha aí. Aí tá bom, não precisa fechar muito não. Aí você está vendo o corpo do travesti ali, coberto, isso. Pode circular devagar, o lente nervosa vai girando a lente, que isso dá para ele um certo sossego, porque ele é hiperativo. Quando ele era pequeno, a mãe dele batia na cabeça dele todo dia para ele ficar quieto, e o pai também. Mas o lente não adiantou nada, a lente nervosa já está grande. Ah, agora sim, aí está o corpo, como mostra o nosso querido lente nervosa e o extraordinário comandante Hamilton, meu amigo. Eu estou dizendo extraordinário que ele pagou um jantar para mim, ele disse assim, me chama de extraordinário? Então eu estou chamando. Você vê aí, pode botar o círculo, para que a gente consiga ver, por favor. Pode pôr o círculo, você vê bem no centro do vídeo o corpo do travesti. Se ele caiu aí, sobe a lente devagar, a lente nervosa. Ele se jogou, eu estava errado, ele se jogou do basculante. Exatamente, agora sim. Agora eu entendi. Na parte superior do vídeo, esse basculante que você está vendo aí aberto do lado da varanda, é daí que ele se jogou, exatamente aí. Boa, lente nervosa, você é o máximo mesmo. Aí, bem no centro, desce, lente, até o corpo, por favor. Vai baixando até o corpo, ó, certinho, exatamente onde ele caiu. Não houve a menor possibilidade de chegar a socorrê-lo. Cadê a Merier? Merier, quando ele caiu, ele já caiu e morreu. Não houve nem tempo, não foi chamado resgate, absolutamente nada, não é isso? Não deu tempo não, Marcelo. A queda, né, foi, enfim, muito forte. Os vizinhos perceberam pelo grande barulho que fez e chamou imediatamente a polícia. Mas, infelizmente, ele morreu no local mesmo, imediatamente. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa tarde, né? Quase boa noite. A bola pegou na trave. Um homem de 44 anos, como é o nome dele mesmo, Merier, por favor? José Roberto Garcia, Marcelo. O José Roberto, um homem de 44 anos, entra no apartamento por volta de 4h30 da manhã com um travesti. Nesse momento que ele entra, logo depois começa uma discussão. Até agora não se sabe exatamente, né, o que aconteceu. Se foi uma briga de desacordo por programa sexual ou se foi por uma questão da cocaína. Outra coisa que a polícia começa a investigar é saber se há algum laço de relação permanente entre os dois. Me faz um favor, me deixa a testemunha que eu vou pedir para ouvir um pedaço ali, que talvez ela esclareça. Merier, entre as muitas coisas que nós estamos escutando, há essas duas que você escutou, que eu acabei de falar. A questão de um programa de sexo ou a questão de droga. Você tinha nos dito que era uma quantidade grande de droga, uma quantidade boa. Você tem noção, mais ou menos, para nos dimensionar o tamanho dessa cocaína? Marcelo, não foi passada a quantidade exata, mas era uma quantidade que cabia em um prato de sobremesa, mais ou menos, né? Essa foi a informação que o delegado passou à nossa equipe. Você imagina, um prato de sobremesa. Presta atenção, nós estamos pegando uma testemunha que ninguém quer falar no local. E nós conseguimos que uma testemunha falasse, ela disse, aí, ó, dá o carro da polícia lá para mim, faz favor. Olha aí, você vai vendo o momento em que a perícia chega, o Hamilton vai na hora certa ir para lá, você vai vendo, não quero essa imagem não. Porque a imagem dá uma dimensão de que ele caiu muito mais alto, ele caiu do segundo andar. Aí você vê a polícia, o delegado e os peritos entrando e tem uma testemunha que disse, vou falar
vou falar assim para o Cidade Alerta, que eu gosto do Marcelo e gosto do Percival. Só acho que o Percival judia muito do Marcelo. Eu também acho. E aí a testemunha, o que é que faz? Diz, olha aí, você vai acompanhando. Esse é o delegado do caso. Como é o nome do delegado, ô Merier? O nome do delegado, Marcelo, é Milton César Cocaro. Ah, eu conheço ele. O delegado Milton César, que está investigando o caso. Perceba o que a testemunha fala para imaginar o salseiro que é nesse bairro rico o começo. Põe a testemunha. Nós ouvimos barulho de alguém brigando lá no andar de cima, que chamou a atenção. E quando eu entrei de casa, nós ouvimos barulho de 3 tiros. Aí isso chamou mais atenção. Aí nós olhamos para o prédio, tinha um vizinho no andar de baixo, tentando comunicar com a gente, pedindo para ligar para a polícia. Aí nós ligamos, o policial avisou que já tinha um chamado, aí chegou outro policial aqui na frente. Então você chegou a ligar para a polícia? Chegamos a ligar para a polícia. Aí o próprio policial avisando que já era a segunda chamada, que já estava encaminhando o policial para cá. Era um som de uma pessoa que não estava no seu normal, parecia até tinha algum problema, porque não era uma pessoa normal, mas ele gritava. Quando ele viu o policial chegando, nós escutamos ele gritando: "Ah, você chamaram o policial? Ah, manda todo mundo se lascar." Mas uma voz assim, pessoa que não estava fora de si, estava sem controle. Não era uma pessoa normal. Eu não consigo te afirmar se estava drogada, mas que a pessoa estava fora de si, estava. Que o grito era de frente, até parecia uma pessoa com um problema na cabeça. Sabe quando a pessoa estava fazendo uma voz meio mole, descontrolada, totalmente descontrolada? Que quando ele gritou, quando ele viu o policial, a gente ouviu ele gritando. E dá para ouvir aqui dá para ver ele passando assim pela casa, né? Dá um pouco de medo, né? E, na verdade, assim, o que eu fiquei sabendo é que a pessoa se jogou, que o próprio vizinho de baixo deu um sinal pra gente. Aí ele deu tiro e se jogou do prédio dele. Quero dizer uma coisa, nesse momento, me dá o Hamilton, por favor. Me dá o Hamilton. Hamilton, entra com a câmera no andar. Vamos lá, lente nervosa, porque a perícia, nesse momento, está indo, e disso eu tenho alguma noção, o que a perícia está fazendo. Agora chegou, o apartamento estava completamente lacrado. O apartamento ali do segundo andar, aquele que tem as plantinhas, tá vendo? Tem plantinha lá pelo lado de dentro. Aí, boa, lente. O que ocorre? Esse apartamento que você está vendo bem no centro do vídeo, esse apartamento, o que a perícia no momento está fazendo? E já eles vão ter que abrir a janela e a gente vai entrar com a lente do Hamilton. Porque só o Hamilton é capaz de ter uma lente dessa também. O que está acontecendo nesse momento? A perícia, corta aqui para mim, a perícia, o que ela está fazendo? A perícia vai tentar buscar, não só, e junto com a polícia, é verdade, o caminho do que aconteceu. O que é o caminho do que aconteceu? O caminho do que aconteceu é o seguinte: se a briga se passou por vários locais do quarto, vai tentar encontrar algo que ligue a vítima, o travesti, com o milionário, o homem de posse, que mora naquele apartamento que vale uns 500 mil reais, né? Agora, uma pergunta ficou faltando na minha cabeça, vê se eu não estou certo. Merier, o homem que está sendo aí acusado do crime, e ele praticamente foi preso em flagrante, e pelo que eu entendi, você pode confirmar, a informação que nós temos é que quando a polícia chegou, ele estava drogado, não falava coisa com coisa. Ele faz o que da vida? Então, a profissão, Marcelo, impressionante, ainda está sendo mantida em sigilo, enfim, ainda é mistério. O que se sabe é que ele é separado, mora sozinho nesse apartamento super luxuoso, tem 2 filhos e tem também uma namorada, Marcelo. Uma namorada. Vocês estão vendo a Merier aqui? Quando eu digo a Merier, está desde cedo em cima do caso. Por quê? Porque eu vou mostrar agora a reportagem que a Merier fez. Exatamente a reportagem. Bota no ar.
Era por volta de 8 da manhã quando este homem ouviu algo estranho. Foi um barulho, uma conversa de sai daqui, vindo do outro lado. Quando eu estava lá dentro, do lado interno da casa, ouvi um barulho de três pipocos, idêntico com tiro. Os gritos e os disparos vinham do segundo andar deste apartamento luxuoso, localizado no bairro Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Lá estavam José Roberto Garcia de Almeida, de 44 anos, o dono do imóvel, e um travesti, que ainda não foi identificado, que caiu da janela do banheiro e morreu. A polícia ainda não sabe exatamente o que aconteceu no apartamento, qual o motivo da briga, se os dois eram antigos conhecidos e, principalmente, por que o travesti caiu do segundo andar do prédio. A suspeita é que a vítima tenha corrido para o banheiro para fugir dos tiros que José Roberto efetuava e, no desespero, acabou pulando da janela. No apartamento, que foi encontrado pelos policiais todo revirado e com marcas de tiros e sangue, a polícia também achou a pistola que José Roberto usou para atingir o travesti e cocaína. José Roberto Garcia teve a boca cortada, mas não corre risco de morte. Ele está internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde vai ser ouvido pelo delegado que investiga o caso. Pois eu quero dizer a você o seguinte, me dá o Hamilton. Você está vendo o Hamilton? É como eu disse para você. Até agora as informações são essas. Eu não vou ficar aqui, ela tá o corpo travesti. Eu tô com a Meriê na ponta da agulha, com o Hamilton na ponta da agulha. Corta para mim, meu filho. Na ponta da agulha. E o que vai acontecer? Assim que a perícia for para o corpo, eu entro com o Hamilton, entro com a microcâmera, com a Motolink. Deixa eu ver o Motolink lá de baixo. Bota aí pra mim. Aí tá a Motolink. Podia também tirar essa imagem daí, chegar lá perto do portão, hein?